Senhor presidente, deputadas, deputados, iniciando mais um grande expediente na casa. Lembro bem, em 2017, no meu primeiro mandato, que exerci como deputado federal, ocupei essa tribuna e proferi aqui o meu primeiro discurso no grande expediente. Eu tenho muito claro e perfeitamente vivo em minha memória as reflexões naquele dia. Foi uma estreia de enormes expectativas para uma nova experiência enriquecedora e prazerosa iniciada em fevereiro de 2015, quando aqui iniciei o exercício do meu primeiro mandato. Registrei a constatação do quanto se trabalha aqui nesta casa. Falei da grandeza da missão parlamentar, da complexidade e da amplitude dos assuntos, da intensa e veloz dinâmica das atividades. Desde o primeiro dia, aqui no Parlamento, vi a democracia vibrando com toda a força e fui robustecendo minha convicção sobre a importância da política na vida das pessoas. No meu primeiro mandato, tive o privilégio de participar de momentos históricos na Câmara dos Deputados ou no Congresso Nacional. Tenho a certeza de que ajudei em decisões importantes para o país. Lembro bem das reuniões do Colégio de Líderes, onde as discussões de pauta e de definição de temas prioritários me amadureceram politicamente. Lá, eu aprendi com parlamentares experientes e de longa tradição que os partidos e a proporcionalidade das bancadas são determinantes para a democracia, porque influenciam a agenda e direcionam o processo legislativo desta casa. Quero ressaltar os ricos ensinamentos da minha atuação, inclusive como vice-líder em blocos partidários, que são agregados para se tornarem mais fortes ou majoritários aqui na casa, seja na oposição ou como bases de sustentação de governos de coalizão, ajudando no processo decisório e compartilhando espaços de poder. Nos 2 anos como membro da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, se fortaleceu em mim o respeito aos diplomas legais, às normas regimentais de tramitação de proposições e ao impositivo debate de temas polêmicos, a exemplo da maioridade penal. Ressalto aqui também a minha responsabilidade direta na regulamentação dos crimes na internet. A primeira passagem pela função de coordenador da bancada federal do Maranhão foi breve, mas aprendi muito durante os meses que exerci essa atividade junto aos colegas da bancada maranhense. Desde sempre, o desenvolvimento integrado, harmônico e justo mereceu nossa atenção, principalmente nos municípios de interesse focal e prioritário, para aproveitar potencialidades, vocações ou uso racional dos recursos naturais, a redução das desigualdades, o resgate ou a continuidade de projetos estruturantes capazes de gerar riqueza, trabalho ou renda, e a solução dos problemas do Maranhão e do Brasil. Neste contexto, destaco as crises hídricas e energéticas, a mobilidade urbana, a habitação popular, a presença de bancos oficiais de fomento nos estados e nos municípios, a infraestrutura de estradas e portos, a expansão da atividade da aviação, dos aeroportos regionais e dos aeródromos locais, e os investimentos estratégicos. Para exemplificar, cito aqui a criação da Frente Parlamentar em defesa do Parque Brasileiro de Refino e atividades correlatas, uma iniciativa minha com o propósito de encontrar uma justa solução
e um modelo equilibrado na cadeia produtiva de petróleo que atenda às demandas de consumo do nosso país. A educação tem sido uma área de nossa permanente atuação majoritária, com foco na otimização da rede escolar e na melhoria da formação, das condições de trabalho e da jornada dos professores, visando a qualidade de ensino, a empregabilidade e a satisfação dos alunos e suas famílias, e a expansão da rede de escolas profissionalizantes e de nível superior. A instalação do Instituto Federal do Maranhão, na minha cidade natal, em Vitorino Freire, é um emblema de sucesso dessa luta nossa. O esporte é um instrumento poderoso de inclusão, sobretudo de jovens e de moradores de aglomerados de vulnerabilidade ou de carência social. Por isso, propus a implantação de centros de iniciação esportiva no estado do Maranhão. Na cultura, quero registrar com muita satisfação e êxito a nossa luta pela regulamentação da vaquejada, uma tradição de longa história que alegra e orgulha todo o povo nordestino. Presidi a Comissão Especial de Tecnologia em Saúde, a CETEC-SAL, onde tive a chance de contribuir com propostas, sobretudo para o estímulo à inovação na indústria farmacêutica brasileira, para a redução da fragilidade e da dependência de importação de insumos estratégicos da produção de medicamentos e para a modernização do parque industrial de equipamentos hospitalares, de imagem e de exames laboratoriais. A minha afinidade profissional, o vínculo e a atuação na Comissão de Seguridade Social e Família foram coroadas com a presidência da comissão que tive a honra de exercer no ano passado, no ano retrasado, no ano de 2018. Tenho senso de dever cumprido, me sinto gratificado por ter contribuído para o aperfeiçoamento das políticas públicas, principalmente na área da saúde. Ter assumido a presidência do Democratas no estado do Maranhão foi um marco da força do nosso grupo político lá, dos deputados estaduais, dos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças políticas que não têm medido esforços para revitalizar, reorganizar, ampliar e fortalecer o nosso partido em todo o estado do Maranhão. Para além da atuação como titular, também na Comissão Mista de Orçamento, nos primeiros 4 anos da minha atuação parlamentar, quero destacar a obtenção de mais de milhões de reais em emendas parlamentares para o Estado e para municípios maranhenses. Essa é uma das razões para a expansão geográfica da nossa base política e da ampliação das parcerias que nos levou a ganharmos mais aliados nas prefeituras e nas câmaras de vereadores desde as eleições de 2016. De fato, a maior parte da minha atuação, dos meus esforços como deputado federal, vem sendo dedicada à adequada compreensão dos problemas que afetam as pessoas, as famílias, as comunidades, cidades ou municípios e a busca de soluções para eles. Essa trajetória é um aprendizado extremamente valioso e inesquecível que devo ao povo do meu querido estado do Maranhão. Por isso, aproveito para novamente aqui homenagear os meus eleitores. Senhor presidente, deputadas, deputados, todos nós sabemos como o cenário político foi conturbado
nos 2 anos anteriores à campanha eleitoral de 2018, que num clima de mudanças e de renovação foi muito afetada por temas sensíveis que despertaram paixões ideológicas e até confundiram a escolha na hora da votação. Sou muito grato pela minha reeleição, por estar fazendo parte da seleta metade dos deputados federais que conseguiram voltar para esse parlamento. Meu respeito aos eleitores cresceu muito, junto à quantidade de votos que tive. Dos mais de 80 mil votos em 2014 e dos quase 100 mil votos em 2018. Sou muito grato também por isso. Neste segundo mandato, há em mim um novo espírito e muita energia para dar continuidade aos compromissos assumidos, fazer jus à confiança dos eleitores e honrar a palavra dada. Revisei o planejamento e venho implementando estratégias de atuação e de comunicação alinhadas ao meu perfil e à imagem, às causas que acreditam, às demandas dos municípios, das famílias e dos cidadãos maranhenses. O desenvolvimento do país e do Maranhão segue como minha prioridade, sob inspiração da descentralização da economia e da correção das desigualdades, preceitos constitucionais que exigem a alocação de recursos nas regiões e nos estados de maior extensão geográfica, com taxas de urbanização aquém da média nacional. Reforço aqui o meu compromisso de fortalecer a vocação natural do Maranhão, como corredor logístico do Centro-Oeste e da chamada região do Mato Piba, tendo como destino o nosso complexo portuário do Itaqui. Estou engajado na busca de investimentos para a superação do grave déficit habitacional, para o abastecimento de água potável, saneamento básico e o tratamento de resíduos sólidos, que contribuirão para a redução das doenças de veiculação hídrica, a mortalidade infantil e a extrema pobreza. As crianças, mulheres, idosos, pessoas com deficiência e parcelas carentes da nossa sociedade têm de ser alvo preferencial da proteção e da assistência do Estado. Defendi e lutei para que a reforma previdenciária não retirasse benefícios de quem deles mais necessita, principalmente dos trabalhadores rurais e os mais pobres. Por isso, mesmo sendo morosa a tramitação nas instâncias internas, acrescentei novas proposições legislativas às várias de minha autoria que já tramitavam aqui na casa. Quero destacar a Carteira Nacional de Habilitação Gratuita para desempregados e para pessoas de famílias de baixa renda ou beneficiárias de programas sociais, proposta que inseri agora no nosso substitutivo ao PL 3267/2019, ao qual sou relator. Todos sabemos que a educação é a chave para o futuro de qualquer pessoa e por isso quero reforçar a necessidade da ampliação de creches, das escolas em tempo integral, de universidades e dos centros de pesquisa. A valorização do professor tem que ser prioridade nacional. Quero renovar o meu compromisso irrestrito com a saúde preventiva, integrada e direcionada à melhoria da qualidade de vida das pessoas. Ao aumento da longevidade dos brasileiros e dos maranhenses. É preciso superar os históricos desafios dos baixos índices
de desenvolvimento humano. Cito como referência o programa Médicos pelo Brasil, para o qual apresentei 5 emendas de aperfeiçoamento, 3 delas acatadas no relatório final, com destaque para a realização anual do exame Revalida. Defendo que a saúde pública precisa ser conduzida com uma visão de longo prazo e com estratégias abrangentes, contemplando a gestação, a primeira infância, a vacinação, a atenção básica, a saúde da família e a expansão, descentralização e interiorização adequada da formação e da distribuição dos profissionais, das redes de academia de saúde, das maternidades e do atendimento especializado de média e alta complexidade através dos polos médicos hospitalares compatíveis com as necessidades, como, por exemplo, os centros de exames de diagnósticos por imagem, de oncologia, de hemodiálise e para as emergências de acidentes de motos que afetam muitas cidades em todo o interior do nosso país. Reitero a minha disposição para a intransigente defesa do SUS e a revisão dos valores orçamentários destinados ao meu estado do Maranhão, porque eles estão defasados, até em comparação com todos os outros demais estados da federação. O Maranhão é uma das menores per capita da saúde. Ano passado, fui eleito novamente coordenador da bancada federal maranhense, uma grande responsabilidade onde atuo junto com todos os colegas deputados e senadores da nossa bancada nas defesas dos interesses do nosso estado do Maranhão. Agora, os desafios em 2019, os desafios são muitos, para que a gente consiga reunir e organizar de forma justa as demandas dos municípios e do estado que representamos. Aproveito para agradecer o apoio dos deputados federais e dos senadores e reforço a necessidade de darmos continuidade a essa saudável parceria para enfrentarmos juntos e em harmonia a defesa dos interesses do Maranhão aqui em Brasília. Quero destacar 2 tópicos de extrema relevância aqui. Primeiro, o acordo de salvaguardas tecnológicas para o Centro de Lançamento de Alcântara e a concessão do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, que está previsto para esse ano, está no pacote de concessões do governo federal. Por indicação do partido e com apoio dos meus pares, neste segundo mandato, recebi honrosas missões. Quero destacar a presidência do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar para o biênio 2019 e 2020. Desde o ano passado, o Conselho de Ética vem tendo intensas atividades, a quantidade de processos em andamento vem superando todas as marcas e os casos sobre exame são um reflexo do clima tenso vivenciado no Parlamento, do acirramento dos debates, remanescentes do confronto eleitoral ideológico egresso das urnas. Deputado Flávio Nogueira. Quero saudar Vossa Excelência, que está aí na tribuna da casa, enaltecendo o seu estado, o Maranhão, vizinho do nosso Piauí, fazendo com que nós, irmãos maranhenses e irmãos piauienses, possamos estar aqui trabalhando em prol daqueles 2 queridos estados. Mas também enaltecer a figura de Vossa Excelência como presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, que tem feito
um excelente trabalho. Talvez este ano, o ano passado, tenha sido o ano que mais se trabalhou naquela comissão. Espero que nós possamos diminuir esse ano que vem, porque não é de maneira, nenhum pensamento está punindo ou querendo julgar qualquer colega. Parabéns pelo discurso. O Maranhão tem um grande representante. Obrigado, deputado Flávio Nogueira. Infelizmente, dos excessos que vêm sendo cometidos por alguns colegas que expressam suas opiniões sem observância de regras básicas de convivência democrática. Mas tivemos momentos de muita alegria, com destaque para a comemoração dos 18 anos do Conselho, em novembro de 2019, um ciclo que pretendemos concluir ao final de 2020, com a edição do novo regulamento e de outras comemorações, a exemplo do Seminário Internacional de Ética Política. Como relator da Comissão Especial do novo Código de Trânsito Brasileiro, PL 3267, de 2019, estamos há meses empenhados no ajuste do Código de Trânsito Brasileiro. É um desafio para o qual apresentamos um substitutivo que adota 3 premissas: a defesa à vida, a segurança das pessoas e a redução do número de acidentes. A nossa expectativa é de que nos próximos dias possamos aprovar o texto final, que teve mais de 300 emendas e que contemplou e melhorou as propostas originais enviadas pelo governo aqui para essa casa. Sabemos o quanto foi importante para o Brasil a aprovação da reforma previdenciária e todos temos consciência de que a agenda do Congresso Nacional terá de se ocupar da reforma tributária atrelada ao Pacto Federativo. O país necessita ser justo na partilha dos recursos proporcionalmente às obrigações da União, dos estados e dos municípios, para que todos possam cumprir os seus deveres de forma equilibrada, de modo a que, por exemplo, as emendas parlamentares cumpram a sua finalidade, sejam destinadas a atender necessidades das comunidades e não se transformem em mecanismo de compensação de perdas orçamentárias dos ministérios. O que estamos vendo a cada dia são as crescentes dificuldades dos estados e principalmente dos municípios, sobretudo os de menor porte, muitos dos quais têm sido afetados pela retenção de recursos do Fundo de Participação UFPM. Para isso, estou ultimando a apresentação de um projeto de lei para melhor disciplinar essa retenção, para que ela, se quando for exigida legalmente, seja conduzida de forma justa, com aviso prévio e com prazo para que sejam adotadas medidas corretivas em tempo hábil, sem interromper ou prejudicar severamente a prestação de serviços públicos à população. Não há dúvida de que a agenda política será a pauta prioritária em 2020, consequência da repercussão dos temas na mídia, na opinião pública e na sociedade. O Brasil se prepara para as eleições em outubro e algumas pré-candidaturas já vêm apontadas. O meu partido, Democratas, tem clara visão do futuro de crescimento da ativa participação no pleito eleitoral. No Maranhão, como presidente estadual, estamos intensificando as articulações para termos o maior quantidade possível de candidatos a vereador, prefeito, vice-prefeito, incluindo as cidades mais importantes, como a nossa capital, São Luís. Senhor presidente, colegas, deputados, deputadas, nesses últimos meses, o cenário de crise econômica começou a ser melhorado, mas ainda é preocupante, pois o crescimento está aquém do necessário. Quero ir aqui, por fim, renovar o meu compromisso com as causas e com o interesse e com as necessidades do povo do estado do Maranhão, principalmente com os eleitores que me confiaram neste segundo mandato aqui em Brasília. Seguirei incansável na busca de recursos e soluções
para o nosso estado e para os nossos municípios. Registrar a posse do ministro Rogério Marinho, nordestino, que não tenho dúvida que fará e orgulhar o povo do Nordeste um grande trabalho à frente do MDR. Muito obrigado. Concluída. Muito obrigado. Peço que registre na Voz do Brasil e que Deus ilumine a todos nós nesse ano que se inicia de muito trabalho no Parlamento brasileiro. Obrigado, nobre deputado. Encerrando aqui ao grande expediente, passaremos agora às breves comunicações. O primeiro orador inscrito, o deputado José Ricardo. Deputado Pompeu de Matos.